Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Jeremias capítulo 18, verso 3 e verso 4. Jeremias 18, 3 e 4. Enquanto você procura, você precisa saber que só pode ser restaurado aquilo que foi danificado. Não tem como restaurar aquilo que é perfeito. Se é perfeito, não precisa de restauração. Só se restaura aquilo que de fato foi danificado. Talvez você está aqui essa noite e nem saiba, mas existem algumas áreas da nossa vida, existem umas áreas da sua vida que precisam ser restauradas. Áreas importantes e essenciais que às vezes nós não sabemos, mas que precisam sim de restauração e de um toque de Deus. E é por isso que eu peço que você fique atento e receba essa palavra, pois ela será vida de Deus para a sua vida, ela será cura para você, e ela pode destravar o seu futuro. Nós vamos nos próximos minutos caminhar num texto falando sobre restauração, porque a vontade de Deus é restaurar pessoas. Escute o que eu vou dizer agora. Eu aprendi que Deus não restaura casamento. Escandalizou? Deus não restaura casamento. Deus restaura pessoas. Pessoas restauradas restauram casamentos. Ah, pastor, eu peço para Deus restaurar as minhas finanças. Não adianta nada Deus restaurar as suas finanças sem antes restaurar você. Se você restaurar as finanças, então viverás feliz para sempre. Se você restaurar qualquer área da sua vida sem antes ser restaurado, não há vitória, porque logo mais você vai precisar de restauração de novo. Mas se antes tu seres restaurado, aí então você pode celebrar, porque em curto espaço de tempo, tudo aquilo que precisa de restauração, Deus fará, primeiro em você e depois naquilo que precisa através de você, amém? Então se prepara, porque nos próximos minutos nós vamos caminhar a respeito disso. Deus está restaurando alguns fundamentos nesse tempo. E se nós permitirmos o toque de Deus, o agir do Espírito Santo, se nós deixarmos Deus fazer, nós vamos experimentar um futuro glorioso. Quem crê nisso diz amém. Jeremias 18, 3 e 4. A palavra do Senhor diz, preste atenção: desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. A palavra está dizendo que o vaso de barro se estragou, foi danificado nas mãos do oleiro, e ele deixou do jeito que estava, amém? Não, a Bíblia diz que ele o refez, não de acordo com a vontade do próprio vaso, mas de acordo com o seu desejo. Aleluia. Feche seus olhos. Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Que seja o Senhor ministrando através de mim. Usa a minha boca, fala ao nosso coração. Se quiseres, nos quebra por inteiro nessa noite e nos refaça de acordo com o seu desejo. Senhor, nos dê espírito de sabedoria, de conhecimento e de revelação da tua palavra. Usa-me poderosamente nessa hora,
em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Toma o seu lugar, fique à vontade, em nome de Jesus. Como eu disse, só é restaurado aquilo que precisa ser. Deus não restaura o que está pronto e perfeito, Deus só restaura o que precisa ser restaurado. A restauração vem sobre aquilo que foi danificado. Eu sei que muitos de nós, muitas vezes ao longo da vida, achamos que já sabemos tudo. Muitas vezes já passamos por tudo e achamos que somos perfeitos. E Deus está dizendo: ei, você precisa de muita restauração ainda. Você está num processo. Eu não terminei a obra. Eu não finalizei o que eu tenho para fazer na sua vida. Eu sei que muitos já de idade avançada ficam pensando: ah, minha carreira já terminou, eu já não tenho mais o que fazer, não tem mais o que acontecer na minha vida. Deus está dizendo: se prepara, um novo tempo para você. O que eu tenho para a tua vida está preparado no reino dos céus. Você acha que acabou, mas para aquilo que você acha, eu estou te dizendo, é só o começo. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais para a sua vida. É só o começo de tudo que eu quero fazer. Tem gente que não precisa de restauração e nem vem pensar em outro, viu? Às vezes na ministração a palavra vai falando e a gente vai pensando em alguém. Ah, como eu queria que a minha sogra tivesse aqui, essa miserável. Como eu queria que o meu cunhado estivesse aqui. Meu irmão, a palavra é para você. E deixa eu dizer algo, antes de ser para você, ela vem para mim. Porque primeiro Deus fala comigo, para depois falar com você. Então a palavra é para nós. É para nós. Se fosse para outros, estariam outros aqui. É para mim e para você. E a Bíblia está dizendo que o Senhor, Ele quebra para restaurar. A Bíblia está dizendo que Ele quebra o vaso para fazer outro vaso. Só que esse outro vaso não é de acordo com o vaso anterior. Não tem a ver com o vaso anterior, tem a ver com aquilo que Deus quer. Pastor, o que você está querendo dizer? É que Deus vai restaurar todas as coisas na nossa vida, não segundo o nosso padrão, mas segundo o padrão do céu. E o que Deus está restaurando nesses dias, primeiro, a fé. Diga: Deus está restaurando a fé. Meu irmão, nós sabemos que não é fácil manter uma fé firme e inabalável nesses dias. Nos dias onde o ódio está crescendo, o ódio está sendo espalhado, onde as necessidades estão aumentando, são tempos difíceis que estamos vivendo e a violência está crescendo cada vez mais, tempos de esfriamento espiritual, tempos de desânimo. Por muito pouco, muitas pessoas estão desistindo do chamado, abandonando a missão. Esses são os dias atuais, dias que Deus está fazendo e permitindo para que haja uma restauração completa da fé. Eu sei que se nós ligarmos a televisão agora, nós vamos entender mais fácil que a violência está crescendo, que o mal está crescendo, que o ódio está aumentando, que as dificuldades estão vindo cada vez mais fortes. Se nós ligarmos a televisão, nós vamos ouvir isso. Mas se nós abrirmos a Bíblia, se nós ouvir a notícia terrena, destruição e morte, se nós ligarmos em conexão ao Pai, se nós nos conectarmos ao Senhor, nós vamos ver restauração, nós vamos ver vida, poder de Deus, cura e graça. Então o que Deus está fazendo nesses dias é restauração da fé. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida que você nem sabe, mas é permissão de Deus para restaurar a fé que você um dia já teve.
Tem muita gente vindo à igreja, estando na igreja, mas que não vivem mais o primeiro amor, não consegue mais se conectar com Deus. Por quê? Porque as coisas terrenas estão falando mais fortes do que aquilo que o céu está dizendo. É tempo de ouvir a voz de Deus. É tempo de deixar o Espírito de Deus restaurar o relacionamento para conosco. É tempo de crer que acima das notícias terrenas tem uma notícia poderosa. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Acima de todo e qualquer problema, irmão, tem a vontade perfeita de Deus. Às vezes a gente está murmurando pelos dias maus. Às vezes a gente está murmurando porque a gente não tem tudo que deseja. Às vezes a gente sai reclamando por aí porque alguma coisa está acontecendo na nossa casa e a gente não gostaria que isso acontecesse. A gente sai reclamando porque tem sol e há calor, mas aí vem um frio e agora a gente está falando que o frio é ruim. E aí daqui a pouco não tem água e está seco e começa a chover e a gente reclama que há muita chuva. A gente tem reclamado muito por tudo. Reclamamos muito por tudo. E adoramos pouco por muito. Faz assim, ó. Bem forte, faz. Já temos motivo. Já temos motivo. Já temos motivo. Já podemos celebrar. Já podemos agradecer. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 10, a Bíblia diz assim, ó: o Deus de toda graça, diga toda graça, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna. Oh meu Deus, isso aqui é muito forte. É apenas um versículo, eu cheguei só na parte A e já é muito forte. O Deus de toda graça, de todo o favor, que os chamou para a sua glória temporária. Amém? Não, meu irmão, olha o que a palavra está dizendo. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna. Glória eterna. O que Deus tem para você é eterno. A vitória que Ele tem para você é eterna. A bênção que Ele tem para você é eterna. A alegria que Ele tem para você é eterna. A paz que Ele tem para você é eterna. O Deus de toda graça, do favor que nós não merecemos, nos chamou para a glória eterna. Eterna é para sempre, eterna. O Deus de toda graça que o chamou para a glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, diga pouco tempo, os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A palavra está dizendo que haverá sofrimento, que é o que estamos enfrentando nesses dias. Famílias chorando, escassez financeira, dores, ódio, violência. Tudo isso está escrito, tudo isso está revelado. Depois de terem sofrido por pouco tempo, não será por muito, é por pouco tempo. Por pouco tempo, depois de você passar por isso, depois de você enfrentar isso, depois de você permanecer firme e fiel,
depois de você permanecer no propósito de Deus, mesmo vendo as dificuldades, mesmo enfrentando problemas, mesmo vivendo crises, mesmo vivendo num mundo tão caótico, mesmo enfrentando situações tão difíceis, o Deus de toda graça derramará sobre você uma glória eterna, e depois de terem passado por pouco tempo, Ele restaurará, Ele restaurará, Ele restaurará, Ele restaurará, Ele os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. O Deus de toda graça, depois de passar por isso, nós estamos trabalhando por dias melhores, vivendo num ambiente caótico, mas isso é para revelar aonde está o nosso coração. A Bíblia diz: aonde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Você está passando por momentos difíceis, mas se você permanecer, se você firmar no Senhor, você viverá uma glória eterna. Deus está restaurando a fé no meio do caos, irmãos. Deus está restaurando a fé do seu povo no meio da tribulação. Deus está restaurando a fé do seu povo no meio da dificuldade. Quando Deus levanta Moisés para libertar um povo que estava escravizado no Egito, Deus, antes de levar para a terra prometida, Ele permitiu o povo passar pelo deserto. Sabe para quê? Para ensinar que dias difíceis virão, mas virá uma glória eterna. Para mostrar que dias difíceis existem, mas virá algo mais poderoso e mais abençoado. Para dizer para o povo: se prepare, porque o que está por vir é glorioso, o que está por vir é poderoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado, reservado para aqueles que o amam. Deus está restaurando a fé. Tem gente que está entendendo, tem gente que está compreendendo isso. Tem gente que não desanima, que apesar das suas dificuldades e tribulações, continua resistindo. Tem gente que está compreendendo. Por isso, meu irmão, não pare. Não pare, em nome de Jesus. Não pare de caminhar. Não pare, porque essas dificuldades são provas, são períodos que nós vamos ter que passar para revelar onde está o nosso coração. Não pare, porque depois do sofrimento haverá grande glória. Não abandone a missão, porque depois da luta tem vitória. O Deus de toda graça está restaurando. O Deus de toda graça está curando. O Deus de toda graça está fazendo. O Deus de toda graça está confirmando, está fortalecendo, está te colocando sobre firmes alicerces. O salmista nos ensina que uma fé inabalável vem de confiança em Deus. Uma fé inabalável vem de uma confiança no próprio Deus. Em Salmos 125, no verso 1, a palavra diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Que confiam no Senhor e não se abalam, são como o monte Sião, permanecem firmes para sempre. Passa por crise, passa por tribulação, passa por dias maus, mas não se abala, continua firme, continua avançando, continua caminhando, continua profetizando, continua declarando, continua experimentando o sobrenatural de Deus. O autor de Hebreus escreve em Hebreus capítulo 10, verso 23: sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem faz a promessa é fiel. Ou seja, uma fé inabalável vem de confiança, vem de certeza, de convicção. Sem duvidar, continuamos
inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem faz a promessa é fiel. Há uma garantia, há uma certeza, vamos ter vitória, vamos vencer, vai valer a pena. Sem duvidar eu continuo acreditando, sem duvidar eu continuo inabalável, sem duvidar eu continuo crendo. Mantemos a nossa fé inabalável, mantemos a nossa fé inabalável naquele que pode todas as coisas. Então, irmãos, aquilo que nós muitas das vezes falamos que são crises e problemas, Deus está dizendo, é apenas eu restaurando a fé. Vamos subir aqueles que estão firmes e inabaláveis. O grande encontro está chegando, o grande dia está próximo, e eu não posso trazer gente de qualquer jeito, bebezinho, que qualquer coisinha fica triste, fica chateado, quer ir embora. Não dá para ser desse jeito, irmão. Ei, antigamente, homens cheios do Espírito Santo morriam com a cabeça cortada. Homens eram cerrados pelo meio por causa da fé. E às vezes a gente desiste. Para. Jesus, tem misericórdia de nós. Deus está restaurando a fé. Deus está restaurando a fé. Deus está restaurando, segundo, a intimidade. Diga, Deus está restaurando intimidade. Meu irmão, desde o princípio Deus deseja se relacionar com a coroa da sua criação. Diga, eu sou a coroa da criação de Deus. Desde o princípio Deus deseja se relacionar com a coroa da sua criação. Não é porque Ele precisa, mas é porque nós precisamos. O desejo de Deus de se relacionar conosco não é porque Deus precisa de nós, mas é porque nós precisamos de Deus. O desejo que Deus tem de se encontrar conosco diariamente é porque nós precisamos da presença dEle. Sabe, por mais inteligente que nós podemos ser, por mais extraordinários que nós podemos ser, sem Jesus nada podemos fazer. Eu sou bom, eu sou um grande empresário, eu tenho um grande recurso. Amém, glória a Deus por isso. Mas saiba de uma coisa, sem Ele nada você pode fazer. Sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Jesus nada acontece. Nós precisamos de Deus para tudo. Precisamos de Deus para tudo. Nós precisamos de Deus, irmãos, até para amarrar o nosso sapato. Ou você é o dono da sua vida, ou você é dono do ar que você respira, ou você é dono da saúde do seu corpo. Nós precisamos de Deus para tudo. Nós precisamos nos relacionar com Deus para tudo e por tudo. Mas o grande problema é que ao longo da caminhada nós perdemos intimidade com Deus. Ao longo do processo, por falta de comunhão, nós não conhecemos mais a vontade de Deus. E aí, quando a vontade de Deus não está a nossa própria vontade. Porque quando não se tem a vontade de Deus, quando não se vive pela vontade de Deus, se vive pela sua própria vontade. Não tem jeito, ou você faz a vontade de Deus, ou você faz a sua vontade. E Deus está restaurando nesses dias a intimidade, o relacionamento, para que a vontade dEle permaneça nas nossas vidas. Sabe, quanto tempo a gente passa sem ouvir a voz de Deus? Quantas escolhas a gente faz, quantas coisas a gente faz, quantas decisões nós tomamos segundo os nossos próprios sentimentos.
Eu vou fazer isso porque eu estou sentindo isso. Eu vou continuar, ou eu vou avançar, ou eu vou desistir, retroceder, porque eu estou sentindo. Nós não andamos por aquilo que sentimos. Igreja de Jesus, não faça nada segundo os sentimentos do seu coração. Faça de acordo com a palavra e com a vontade de Deus. Nós fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, fazemos segundo o nosso desejo, a nossa vontade. Nós paramos de ouvir o coração de Deus para seguir o nosso próprio coração. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Por isso, não siga o seu coração, não siga a sua vontade, não siga aquilo que você sente, não siga aquilo que está aqui dentro. Siga o coração de Jesus. Em uma decisão, pergunte, antes de perguntar para o seu coração, pergunte para o coração de Jesus: o que tu farias, Senhor? Qual é a tua vontade? Nós precisamos entender que Jesus é o modelo perfeito de intimidade e de relacionamento. Jesus é o modelo perfeito de intimidade com o Pai. Quantas vezes Jesus se desligou de tudo? Quantas vezes Jesus subiu ao monte? Sendo o próprio Deus, Ele não subjugou ser igual a Deus. Ele sabia que Ele precisava ensinar a respeito de um modelo perfeito. Jesus subia no monte para orar. Se o próprio Jesus faria isso, por que nós não fazemos? Jesus é o nosso perfeito modelo. Jesus era tão íntimo com Deus, Ele era tão íntimo com o Pai, que Ele disse: eu e o meu Pai somos um só. Somos um só. Igreja do Senhor, chegou a hora de a gente declarar com autoridade: eu e o Pai somos um só. A vontade do Pai é tão viva dentro do meu coração que eu e Ele somos um só. A vontade de Deus é tão viva dentro da minha casa que eu e o Pai somos um só. A vontade de Deus é tão viva na minha vida que eu e Ele somos um só. É tempo de estar no lugar secreto. É tempo de desligar das coisas que o mundo está dizendo e se conectar naquilo que o céu está falando. É tempo de viver novas experiências com Deus. Não importa quantos anos de igreja você tem, não importa quanto tempo de fé você já experimentou, o que importa é o agora. No começo da minha conversão eu orava, no começo da minha conversão eu jejuava, no começo da minha conversão eu lia a palavra de Deus, no começo da minha conversão eu ia à igreja e não perdia nenhum culto. Isso foi no começo. E agora? Deus está restaurando a intimidade. O que ninguém sente, era um secreto que você tem uma intimidade que ninguém tem. É no secreto, igreja. É no secreto. A verdadeira intimidade está no secreto. No secreto você vive o que ninguém vive. É no secreto. Às vezes a gente fica chateado porque Deus não fala com a gente. Às vezes a gente fica chateado porque Deus não usa nenhum profeta para falar com a gente. Mas escute o que eu vou dizer para você. Não é tempo de ouvir profeta, é tempo de ouvir Deus. Não é tempo de vir para a igreja quando vem um profeta diferente falar: Deus, eu quero que tu fala comigo. É tempo de você entrar no teu quarto.
de você falar: Senhor, restaura a intimidade. Eu quero ouvir a tua voz. Tem gente reclamando que não ouve a voz de Deus, mas sequer busca a presença de Deus por Ele mesmo. Tem horas que Deus se cala para restaurar a intimidade com Ele. Tem vezes que Deus abaixa a voz dEle, não porque Ele não te ama, não porque você não é filho, mas é porque Ele quer que você chegue mais perto. Ele quer que você venha mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto, mais perto. Meu irmão, Deus está restaurando relacionamentos nesses dias. Deus está restaurando intimidade. Deus está restaurando todas as coisas nesse tempo. Não é pra gente, não é pra gente olhar e falar: eu sou bom. Não. Deus chega mais perto porque Ele sabe da nossa necessidade de estar perto dEle. Sabe, para nos conhecer, Deus não... Escute isso. Para nos conhecer, Deus não precisa de intimidade. Quem precisa de intimidade é nós. Deus já nos conhece. A palavra dele diz que antes de você nascer, Ele já tinha te escolhido. A palavra dele diz que antes de você ser gerado, Ele já te conhecia e já tinha te separado como profeta dessa nação. Então saiba de uma coisa: não é Deus que precisa te conhecer, Ele já te conhece. É você que precisa conhecer Deus. Quando Ele fala: vem para perto de mim para me ouvir, não é porque Ele precisa estar perto de você, é porque você precisa estar perto dEle. Entenda isso, irmão. Somos nós que precisamos de Deus. Sabe, Ele quer restaurar a intimidade para benefício nosso. Deus já nos conhece. Você quer ver uma coisa? Isaías 65, verso 24, ele diz: antes de você clamar, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. Entendeu? Antes de você clamar, eu já estou respondendo, diz o Senhor. Antes de você falar, eu já estou respondendo. Só um Deus que tem muita intimidade, que te conhece de frente para trás, de cima para baixo, que conhece o teu coração no mais profundo e íntimo, tem poder e condições para responder antes mesmo de você falar, tem condições para falar, para agir antes mesmo de te ouvir. Só quem tem intimidade faz isso. Eu chego na casa da minha mãe, e às vezes eu passo por uns dias difíceis, e eu tento ficar alegre, feliz, e ela me chama de canto. Ela diz: mano, o que foi, mãe? Conta pra mãe o que houve. Para, mãe. Tô bem, tô legal. Conta pra mãe. A mãe te conhece. Por que a mãe conhece? Porque gerou. Aquele que gerou você conhece ontem, conhece hoje e continuará te conhecendo. Talvez a religião ou alguém te disse: não busca porque Deus está irado com você. Deus sabe do que tu fez do passado, Ele sabe, por isso que antes de você saber, Ele já tinha enviado Jesus. Preciso correr e rapidamente vou falar sobre o último ponto. Nesses dias o Senhor está restaurando o amor. Diga: Deus está restaurando o amor. Nós estamos vivendo dias difíceis, humanamente falando. Amém? Eu já disse isso aqui. A maldade cresce, a violência aumenta, os problemas surgem. A Bíblia diz em Mateus 24, verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
E de fato está acontecendo isso. O amor de muitos está se esfriando. E eu nem quero falar de quem está fora da igreja, eu quero falar de quem está dentro da igreja. O amor de muitos está se esfriando a tal ponto de irmãos serem abençoados e outros ficarem tristes com isso. Dentro da igreja acontece. Quando a gente deveria falar: meu Deus, a vida está sendo transformada, meu Deus, o casamento está restaurado, meu Deus, está crescendo espiritualmente, meu Deus, está voando na fé, glória a Jesus. Chegou ontem aqui, estava precisando de um milagre, chegou ontem aqui todo cheio de carrapicho, precisando de cura, e Deus não só curou, como está usando, como está fazendo, como está agindo. Esse é o coração de quem ama, de quem ama, não é de quem diz que ama, é de quem ama. O amor de muitos está esfriando, e o problema não é as pessoas esfriarem, é os filhos de Deus não se manifestarem. O problema é a gente ver tudo isso e deixar que outros nos desanimem. É ver a violência crescendo, as desgraças aumentando, e a gente não fazer nada. E ainda pelo contrário, é esfriar quem está dentro, é esfriar quem quer voar, é esfriar quem está buscando. É tempo de deixar o Espírito de Deus restaurar o amor. É tempo de deixar o Espírito Santo restaurar o amor. Nós precisamos saber. Olha o que o sábio escreveu em Provérbios capítulo 10, verso 12. O ódio provoca contenda. O que provoca contenda? O ódio. Mas o amor cobre todos os pecados. O ódio provoca contenda, mas só o amor perdoa muitos pecados. Nós precisamos voltar à igreja, voltar a andar sobre o primeiro amor. Precisamos por amor chorar com quem chora, precisamos por amor se alegrar, celebrar com quem está celebrando. Sabe, Deus quer uma igreja que celebra a vitória do próximo. Deus quer a igreja que celebra as bênçãos de quem está perto. Escute o que eu vou dizer. Quanto antes você aprender a celebrar a bênção do próximo, mais próximo está a sua. Quanto antes você aprender a celebrar a bênção, a vitória do próximo, mais próxima está a sua. Agora, se a gente não aprender, nós vamos ter que viver vendo os outros celebrando. Vamos ter que nos frustrar vendo os outros celebrando. Vamos pular de igreja em igreja como macacos pulam de galho em galho. E continuaremos vendo gente celebrando. Quando a gente aprender a celebrar com a vitória, com a bênção de quem está próximo, nós vamos viver tudo aquilo que o céu tem para nós. Quero chamar os músicos aqui, já estou encerrando, mas eu quero compartilhar o que eu fui fazer hoje à tarde. Hoje eu fui ministrar para os corajosos, para os homens que estão no retiro, ou que estavam no retiro lá em Balneário. E eu tive a missão de falar sobre pequenos grupos. E eu pude falar da nossa história, da história desta igreja, que nasceu numa reunião, numa casa, em poucas pessoas. Só que compartilhando com eles aquilo que eu já compartilhei com vocês aqui, eu pude relembrar que teve um dia que nós não tínhamos casa para fazer os nossos encontros.
E a gente então foi para uma praça. Nós não tínhamos uma casa para celebrar Jesus, então levamos a nossa casa para as ruas para glorificar o nome dele. E eu pude falar lá para aqueles corajosos da dificuldade que era, da falta de recursos, não ter uma casa para reunir, não ter recursos para fazer o que gostaríamos, não tínhamos condições de continuar, mas no nosso coração havia amor. Não tínhamos o recurso, mas tínhamos amor. Não tínhamos o dinheiro, mas tínhamos amor. Escute o que eu vou dizer para você. Quem ama não abre mão, dá um jeito. Vou dizer mais uma vez: quem ama dá um jeito. Não tenho condição, não tenho recurso, mas tenho amor. Eu não vou desistir do meu chamado. Eu não vou desistir do presente que Deus me deu, que é reunir em nome dele e falar de Jesus. Eu não vou desistir daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos por falta de condição ou por falta de recurso. Se eu fosse desistir por causa disso, depois desse culto nós teríamos que fechar a porta e ir embora. Nós não temos tudo que precisamos, mas o principal nós temos: amor, 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 paixão. Não desista do seu chamado, não abandone a missão por falta de condição ou de recurso. O próprio Deus cuida de tudo. Ele cuida do recurso. Por que, pastor? Por que Deus cuida de recurso? Porque o propósito é dele e não nosso. Porque o propósito é de Deus, e o próprio Deus é quem supre. Hoje não tem, mas amanhã. Hoje nós não temos, mas amanhã. Hoje nós não temos, mas amanhã. Pastor, como você tem tanta certeza? É só ler a Bíblia. Lê Mateus capítulo 6. Você vai ver Jesus compartilhando aos discípulos, dizendo: olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem plantam, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as alimenta. Olhe para os lírios do campo, eles não crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo contudo que nem Salomão se vestiu como em qualquer um dele em toda a sua glória. Nós só precisamos de amor, o resto é com ele. Nós só precisamos é do desejo de querer fazer algo em nome dele, e todo recurso o Senhor vai mandar. O grande problema é que esse recurso não vem na nossa vontade. Os recursos virão na vontade dele, no tempo dele. O que eu quero dizer para você nessa noite é: não pare, não desista, porque antes de ser o seu propósito, é propósito de Deus. Antes de ser o seu ministério, é ministério de Deus. Antes de ser a sua vontade, é vontade de Deus. Então não vai faltar, não vai acabar. Por quê, pastor? Porque Deus vai agir. Deus tem provisão, Deus tem condição, Deus tem recurso. Não vai acabar. Vai ter para dar, vai ter para abençoar. Não vai acabar, vai ter, em nome de Jesus.